Bom, nós vamos fazer aqui um trabalho sobre o processo de ocupação da Serra da Meruoca, tá? Fazendo uma análise da questão do uso e ocupação do solo, falar um pouco sobre a geografia da Serra da Meruoca, como ela influenciou, tá, nesse processo de ocupação, um processo no qual os jesuítas chegaram, tá, e fizeram a mudança, né, a mudança dos índios da Meruoca para a Serra da Ibiapaba. Tá? E eu vou procurar esclarecer os pontos, o porquê desse processo migratório, né? Por que os jesuítas optaram por fazer essa migração, saindo da Serra da Meruoca para a Serra da Ibiapaba. Tá? Então, vou colocar aqui o slide para a gente analisar os pontos. Então, é isso, tá? Isso aqui é um projeto, né, um fragmento de um livro aí, talvez futuramente ele possa ser publicado, um levantamento que eu venho fazendo ao longo dos anos, tá? A Meruoca indígena, a gente vai analisar essa Meruoca indígena, tá? Fragmentos de um livro, tá? Que é um projeto aí futuro aí, possivelmente ele pode ser publicado, tá? Ok? Avançando mais um pouco, tá? Primeiro, para a gente entender esse processo de ocupação da Serra da Meruoca, tá? Eu acho importante a gente ver a questão climática, a questão topográfica, tá? Primeiro porque a Serra da Meruoca, né, o território cearense, ele está localizado no sertão, tá? O território cearense, ele está localizado na região nordeste do país, tá? O Ceará, ele está localizado na região de microclima sertão, tá? Nós temos aí a localização do Ceará aqui no sertão, né? O microclima sertão. No Nordeste nós temos 4 microclimas, tá? Temos a Zona da Mata, o Agreste, Sertão e Meio Norte. A Zona da Mata, que é essa porção aqui, é a região mais rica do Nordeste, mais desenvolvida, né? A Zona da Mata, que é uma região onde chove bastante, uma região litorânea, e onde começou o processo de plantio de cana-de-açúcar, que foi o primeiro ciclo econômico do país, a cana-de-açúcar. O Ceará, como ele está um pouco isolado aqui, no microclima sertão, tá? Então ele passou muito tempo sem ter uma utilidade, digamos assim, o território cearense, tá? Porque para a coroa portuguesa não tinha muito que investir no território cearense, né? Uma região de clima árido, clima semiárido, pouca incidência de chuva, clima seco, ocupado por índios, tá? Índios selvagens, índios que preferiam morrer do que se entregar. Tá? Então, o interesse inicialmente nessa região do Nordeste era basicamente aqui, na Zona da Mata, devido ao um grande ciclo econômico aí que foi a cana-de-açúcar. Então, durante muitos anos, o Ceará, essa região aí do sertão, ficou desconhecida pelos europeus. Eles não tinham esse interesse de ir para essa região devido, principalmente, à forte estiagem nessa região. Tá? O interesse mesmo pelos europeus, aí o interesse dos europeus pelo território cearense, eles foram se atentar a essa região quando eles viram que o território do Ceará ele poderia ser ocupado por outras nações europeias, tá? Tanto pelos franceses, tá? Tanto pelos franceses como pelos holandeses. Franceses e holandeses andavam
por essas águas aqui, né? Navegavam por essas águas no território cearense, tá? Então, dentro do território cearense, os franceses e os holandeses já faziam um escambo com os índios, né? Já tinha lá toda uma relação entre europeus e indígenas, já tinha um processo de escambo, tá? Isso aí, de certa forma, alertou a coroa portuguesa. A coroa portuguesa viu que ela poderia perder essa parte do território, né? E via na possibilidade dos índios se aliarem aos europeus, aos franceses e aos holandeses, que de fato aconteceu, tá? Uma parte dos indígenas eram aliados dos franceses e dos holandeses, tá? O que a gente vai ver um pouco mais à frente. Só que é importante entender que esse processo de ocupação do território cearense, ele demorou a acontecer. Ele demorou a acontecer devido às condições climáticas, às dificuldades logísticas na região. Tá? O processo de ocupação mesmo do território cearense só passou a acontecer com a criação de gado bovino, o gado. Né? O gado ele foi introduzido, achou as condições ideais no sertão cearense, tá? No sertão nordestino. O gado viu uma utilidade para a criação de gado. Não era de interesse da coroa portuguesa e dos colonizadores criar o gado na zona da mata, porque na zona da mata era um local exclusivo para o plantio de açúcar, da cana-de-açúcar. Tá? Então, imagina aí uma criação de gado invadindo aí os canaviais. Isso aí não iria gerar lucros. Tá? Então, o gado ele foi remanejado para o sertão, encontrou as condições ideais, um terreno aí, um vasto terreno, um vasto território desocupado, tá? Então, daí se viu a utilidade do território sertanejo, né, com destaque para o território cearense, as charqueadas, a criação de gado bovino. E conforme o gado ia avançando, né, sertão adentro, ele ia fazendo varedas, né, fazendo trilhas no mato. E essas trilhas ia facilitando a entrada do europeu no sertão, tá? Daí a localização do nosso território, o território cearense, né? A explicação pela demora da ocupação feito pelos europeus. Então, o território cearense, um território que sofria e sofre ainda por grandes estiagens, tá? Ocupado pelos índios, era uma região de grandes conflitos entre os índios. Os índios disputavam palmo a palmo as terras mais produtivas, principalmente as terras que tinham água, as terras onde tinham olhos d'água. Então, tinha uma disputa acirrada entre os índios dentro do território cearense, brigando por terras férteis. Tá? E aí, com a introdução do gado no sertão cearense, os índios eles não tinham a demarcação de seu território. A terra era dos índios, né? E de repente eles se depararam com o gado. Então aquele gado, eles não tinham essa questão de bens materiais. Eles pegavam os gados também, matavam os gados e passaram a sofrer perseguição pelos colonizadores, tá? O que fez muito desses índios a migrarem para as serras, né? Migrarem para as serras. Inicialmente eles saíram do litoral e entraram para o interior, para o sertão, fugindo da perseguição do homem branco, tá? E aí a gente já sabe das condições climáticas no território cearense, por estar localizado dentro do sertão, de um microclima sertanejo, uma escassez de água, uma grande dificuldade de conseguir alimentos, tá? Então o índio ele viu o gado como uma certa facilidade para o abate, né? E isso aí acirrou mais ainda a disputa entre europeus e indígenas na disputa pelo território, tá? Dentro do território cearense. Então, o Ceará, o território cearense, ele tem uma topografia bem interessante. Né? O território cearense, ele tem uma topografia, analisar mais de perto, nós temos várias serras. Nós temos serras e sertões dentro do território cearense, que é uma topografia dando destaque aqui para a Serra da Ibiapaba, que ela faz divisa aí entre o Ceará e o Piauí,
a Serra da Ibiapaba, notem que ela vai de uma ponta a outra, tá? A Serra da Ibiapaba, ela vai de uma ponta a outra. Seria como uma barreira natural, uma divisa entre o Ceará e o Piauí. É uma barreira natural. Então, os europeus, principalmente os jesuítas, a coroa portuguesa, eles sabiam que nessa região aqui da Serra da Ibiapaba, ela poderia ser utilizada estrategicamente, tá? Estrategicamente, uma forma de conter o avanço, a chegada dos europeus, dos franceses e dos holandeses, tá? E uma região que deveria ser ocupada pela coroa portuguesa. Deveria ser ocupada pela coroa portuguesa, deveria ter um representante da coroa portuguesa. E esses representantes eram os padres jesuítas. Os padres jesuítas, eles não eram militares, né? Então, isso aí a coroa utilizou como uma estratégia. Se é de mandar soldados, e ela não tinha esse aparato ainda para enfrentar os nativos, eles mandaram os religiosos. Os religiosos. Então, muitos religiosos se jogavam no meio do mato também com o pretexto de morrer pela palavra de Deus, né? Se eles fossem assassinados, eles sabiam, eles tinham o conhecimento, ou a crença, eles tinham a crença de que iriam para o céu, né? Levando o nome de Nosso Senhor. Então, tinha essa questão também, essa questão religiosa. Tá? Então, dentro desse território, nós temos também a Serra da Meruoca, localizada bem aqui no ponto estratégico. A Serra da Meruoca está muito próxima à Serra da Ibiapaba, tá? Mas, como vemos, ela é uma serra de menor porte, menor em relação ao tamanho da Serra da Ibiapaba. Tá? Alguns historiadores classificam a Serra da Ibiapaba como um local estratégico para a coroa portuguesa, tá? Uma região que separa uma região que pode ser utilizada como ponto estratégico, e realmente ela foi utilizada. O processo de catequização dos índios foi basicamente na Serra da Ibiapaba. Os índios foram deslocados para a Serra da Ibiapaba, levados pelos padres jesuítas. Tá? Então, a gente vai entender um pouco sobre a questão da Serra da Serra da Meruoca. O nosso foco aqui é entender o processo de desocupação da Serra da Meruoca. Por que isso? Tá? Então, questões de interesses, tá? Os jesuítas, eles já tinham conhecimentos astrológicos, profundos conhecimentos da agricultura, né? Conhecimentos também de estratégia militar. Eles tinham esse conhecimento. Alguns padres utilizavam armas, utilizavam espadas, né? Então, eles, de certa forma, eles tinham esses conhecimentos. Então, a Serra da Meruoca, nesse ponto aqui, ela está bem próximo do litoral, tá? Um local estratégico, próximo da Serra da Ibiapaba, bem próximo da Serra da Ibiapaba, e no meio de dois vales. A Serra da Meruoca, ela está no meio de dois vales. Ela está no meio do Vale do Coreaú e do Vale do Acaraú. Ela é banhada, digamos assim, ela está encravada entre o Vale do Acaraú, que é onde escorre as águas do rio Acaraú, e o Vale do rio Coreaú. Então, ela está entre dois vales, né? Olha aí a localização estratégica da Serra da Meruoca, a sua localização, né? Olha como ela é importante. E no meio de toda a depressão sertaneja, nós temos aí essa serra, a Serra da Meruoca, tá? Da Serra da Meruoca é possível ver o litoral, é possível visualizar o litoral, né? O Oceano Atlântico, o Oceano Atlântico. Daí a localização da serra, que era um território ocupado pelos índios, tá? Pelos índios. Inicialmente, os índios habitavam, os índios que foram para a Serra da Meruoca, eles habitavam
as margens do rio Acaraú, que passa bem próximo, né? Com a chegada dos europeus, os índios foram para as serras, tá? Fugindo do contato com os europeus, também para não serem escravos. E outro detalhe também da Serra da Meruoca, que ela tem dois microclimas também. Nós temos aí uma região mais seca e uma região mais verde, dentro da Serra da Meruoca, tá? Que é uma região... Nós temos aí, hoje, atualmente, a Serra da Meruoca está dividida entre dois municípios, o município da Meruoca e o município de Alcântaras. Meruoca a leste e Alcântaras a oeste, tá? Essa região aqui, da Serra da Meruoca, que é hoje justamente o município da Meruoca, é uma região mais verde, é uma região mais fria, que é exatamente a região conhecida como Barlavento. Barlavento é a região que recebe os ventos vindos do nascente, os ventos úmidos vindo do litoral. Esses ventos, quando se chocam com a serra, eles formam nuvens de chuvas, né? Por isso, uma grande incidência de chuva no território da Serra no território da Meruoca. Né? A Meruoca ela é mais verde. Já no município de Alcântaras, a incidência, os índices pluviométricos são menores. A incidência de chuva é menor. Então, nós vamos ter uma vegetação mais escassa, uma vegetação de caatinga. Enquanto no município da Meruoca nós temos uma vegetação pluvio-nebular, que é uma vegetação fechada, no município de Alcântaras temos aí uma vegetação mais escassa, uma vegetação de menor porte e um solo mais fraco. E outra característica também, porque aqui iria ser fundada a cidade de Sobral. Em meio à depressão sertaneja, as margens do rio Acaraú, um terreno propício para a criação de gado bovino solto, tá? E que iria gerar dinheiro para a riqueza, e iria gerar lucros para a coroa portuguesa. Por quê? Enquanto na zona da mata a dedicação total era para o plantio de cana-de-açúcar, tá? No entanto, esses donos dos engenhos, eles precisavam de alimentos. E esses alimentos iriam ser produzidos aqui, no sertão. Essa carne, né, o charque, iria ser utilizado lá na zona da mata, consumido na zona da mata. Então, isso era um local estratégico. Tinha tudo uma relação econômica também envolvida. Tá? E daí, os índios já estavam aqui na serra, já se esconderam aqui na serra, os índios, procurando de qualquer forma o contato com o homem branco, né? Também não queriam ser escravizados. E a coroa portuguesa, né, uma das intenções era tirar os índios, desocupar os índios da Serra da Meruoca, mandar esses índios para a Serra da Ibiapaba, ocupar a Serra da Ibiapaba, que também é um local muito importante, um local também onde a coroa poderia gerar riquezas, tá? Principalmente aí na produção de gêneros alimentícios, as condições climáticas também na Serra da Ibiapaba chegando muito parecidas também com as condições climáticas da Europa, um clima mais frio, um solo propício para o cultivo de algumas hortaliças. E aí os indígenas, os jesuítas, a coroa portuguesa, eles já sabiam, eles já tinham conhecimento da ciência, né? Conhecimento astrológicos. Eles sabiam que o sertão, a depressão sertaneja, essa parte aqui, ela era utilizada exclusivamente para a criação de gado bovino. O gado bovino ia ser criado aqui. Criação de gado bovino. Né? Já na região da serra, uma região de clima mais frio, uma região de um solo profundo, um solo mais profundo, tá? Seria a região utilizada para o plantio de cana-de-açúcar, de café, algodão, plantação de bananeiras, tá? Plantação de mandiocas. Então, tudo isso aí iria abastecer
as cidades que iriam surgindo, como a cidade de Sobral, né, a povoação que mais tarde seria Sobral, e também abastecer os outros vilarejos, tá? Na depressão sertaneja, que é a região do sertão, nós temos aí um solo pobre, um solo de cascalho, tá? Uma vegetação também de pequeno porte, caatinga, seca praticamente o ano todo, essa vegetação, pouca folhagem, e é um solo que ele não é tão propício para o cultivo de feijão, milho e mandioca. Muito diferente da Serra da Meruoca, do clima de serra, um clima frio, mais frio, um solo profundo, né, um solo profundo, porque lá tem uma grande incidência de chuva, tá? Nós temos aí o processo de intemperismo físico, químico e biológico mais intenso, que propicia a formação de um solo profundo, né? E esse solo ele vai ser propício para a produção de gêneros alimentícios, tá? Uma região de matas, né? Matas densas. Então, daí o interesse da coroa portuguesa e dos jesuítas de tirarem esses índios daí, né, para começar o processo de povoamento da serra, né, pelos colonizadores. Os jesuítas, eles seriam como os homens de frente. Eles convenciam os índios, tá, e levavam os índios para outras partes, para outros territórios, né, para fazer o processo de catequização desses índios. E aí o território cearense? O território cearense, ele era ocupado por várias tribos indígenas. E esses índios, eles se degladiavam, brigando por territórios. Né? O território cearense é uma região de clima semiárido. As regiões onde tem os olhos d'água são as regiões mais atrativas. Né? Então, esses índios, eles andavam disputando por territórios. Era uma questão cultural deles já, a guerra. Né? E no Ceará, tinham várias tribos indígenas, várias. Tá? Essas várias tribos, elas eram divididas em duas etnias, os Guaranis e os Tapuias. Os Guaranis e os Tapuias. Os Guaranis eram uns índios de um certo conhecimento mais avançado, tá? Do que os Tapuias. Os Guaranis, eles tinham uma língua mais fácil de se aprender, tá? E eles aprendiam com mais facilidade a língua dos europeus, e eram os índios que tinham contato com os europeus, eles tinham mais facilidade, né? Eles eram mais abertos ao contato com o homem branco. Muito diferente dos Tapuias, a etnia Tapuias. Tá? O Ceará ele era dividido entre duas etnias, Guaranis e Tapuias. Né? Os Tapuias eram índios mais de difícil contato, né? Basicamente guerreiros, que preferiam a morte do que se entregar ou de ter o contato com os europeus. E a Serra da Meroca ela foi ocupada pelos Tapuias, Tapuia Herius, ou Arirel Herius, que eram esses índios mais conhecidos como língua travada. Né? Eles tinham uma linguagem que era mais difícil de se aprender, eles também tinham uma certa dificuldade de aprender a língua dos europeus, tá? Eram índios guerreiros, eram canibais, tá? No livro História Religiosa da Meruoca, o padre Sadoc, ele pega alguns relatos do padre Ascenso Gago, que ele fala que esses índios não eram canibais, tá? Mas aí o J. Terto tem um livro muito interessante que fala sobre a subida dos holandeses pelo rio Acaraú, que eles se depararam com tribos indígenas. A descrição feita por esses holandeses, ela é muito parecida com a Serra da Meruoca, tá? O local onde eles chegaram. E eles relatam que esses índios eram canibais, tá? Eles tinham o costume de comer a carne dos seus inimigos, tá? Com a crença de que iriam absorver as habilidades dos inimigos, né? A valentia dos seus inimigos. Então, eles tinham essa cultura, sim, do canibalismo.
tá? Os índios da Meruoca eram canibais, tá? Tem esses registros. Os índios que viviam na Serra da Meruoca tinham três, se eu não me engano, eram três, né? Três grupos divididos na Serra da Meruoca, mas eles andavam em toda a Serra da Meruoca, tá? Andavam em toda a Serra da Meruoca. Tá? Eles habitavam toda a Serra da Meruoca ali, principalmente na região mais abundante em água, né? Os índios, eles viviam sempre em regiões próximas de água, né? Questão lógica. Tem que ter água para sobreviver. Então, a grande parte desses índios viviam nas margens do rio Itacaranha, que é o rio ali mais presente ali na Serra da Meruoca, né? Aí o processo de colonização feito pelos padres jesuítas, né? Eles encontraram os índios aí, convenceram eles a abandonarem a serra, tá? E levaram esses índios para a Serra da Ibiapaba, tá? Basicamente, o grande nome aí, nesse processo aí, nessa grande migração dos índios da Meruoca para a Serra da Ibiapaba, é o padre Ascenso Gago, que ele teve o primeiro contato no final do século XVII, em 1693. Por volta de 1693, ele teve esse primeiro contato com os índios, tá? E esse primeiro contato, ele foi feito também graças a outros índios, que eram inimigos dos índios Arelheiros, tá? Eles indicaram o local onde eles ficavam, né, para ter todo esse processo de desocupação da Serra da Meruoca, tá? Então, os índios, esses índios que viviam aqui na Serra da Meruoca eram índios conhecidos pela sua valentia, tá? Pelas suas constantes guerras entre outras tribos rivais, e tinham também a sua cultura, né? Como a questão aí do canibalismo. O homem, ele fazia a caça, ele era o caçador, a mulher era responsável pela agricultura, pela cria dos seus filhos, era ela também que transportava os produtos das suas ocas, né? O homem levava a sua flecha e a mulher levava aí os seus filhos, os seus tachos, tá? Então isso ficava sob responsabilidade da mulher. E também eles tinham também o conhecimento da agricultura. Os índios também eram agricultores, né? Eles tinham o cultivo do fumo, eles produziam a mandioca, né? Então, tem alguns historiadores que falam que os índios não tinham esse conhecimento. Eles tinham, sim. Né? A gente pode notar isso aí, observar isso, pelo consumo do fumo. Né? Eles consumiam muito fumo. Então, esse fumo ele tem que ser cultivado. A própria mandioca também, ela tem que ser cultivada também. Né? E era exatamente isso que os índios faziam. Eles cultivavam, eles tinham os conhecimentos da agricultura. Também já tinham conhecimento do metal também. Né? Eles tinham o metal bruto. Né? O metal bruto não é o metal trabalhado, mas eles já tinham o conhecimento do metal. Tem registros aí de machadinhas feitas de minério de ferro, que é metal. Não é o metal trabalhado, mas já era o metal. Tá? Então, a Serra da Meruoca, como registro, né, da ocupação desses índios, nós temos aí espalhado por toda a Serra da Meruoca figuras rupestres, né? Em toda a Serra da Meruoca a gente encontra figuras rupestres, machadinhas, frequentemente são encontradas machadinhas, né? Eu faço até um apelo aí, quem encontrar, por favor, entre em contato comigo, né? A gente quer guardar isso aí, preservar, para futuramente ser disponibilizado no museu para consultas, visitas, tá? Então, esse é um dos registros aí deixado pelos índios, tá? Detalhe que nem todos os índios foram para a Serra da Ibiapaba, alguns ficaram ainda dentro da Serra da Meruoca, tá? Ficaram ainda na Meruoca. Muitos mesmo. Foram para a Serra da Ibiapaba devido à sua localização, um pouco próximo, né? Processo de evangelização, de catequese, feito pelos padres jesuítas lá na Serra da Ibiapaba, que muitos índios acabaram pegando da cultura europeia, né? Hoje, muitos
né, são descendentes de índios, principalmente na Serra da Ibiapaba e da Meruoca, são descendentes de índios, mas não se reconhecem como índio, né, um processo que até é interessante, tá? A gente conhece pelas feições que as pessoas têm descendências indígenas, tá? Inclusive o autor dessa aula também, tá? Eu sou negro, cabelo estirado, pode ser o processo de miscigenação, do processo de miscigenação do homem branco com o índio e o negro. E aí o porquê do processo de desocupação da Serra da Meruoca, né? Nós temos aí Sobral, a criação de gado bovino. A Serra da Meruoca, uma região muito rica, um clima propício para o cultivo de gêneros alimentícios. Então, essa serra iria abastecer as vilas próximas, né? No caso, a cidade de Sobral, tá? A Serra da Meruoca ela foi tão importante que Sobral, né, ela é tão importante estrategicamente que Sobral chegou a ser cogitada como capital, né? A transferência de Fortaleza para Sobral, devido à sua proximidade com a Serra da Meruoca, né? E todas as facilidades, as benesses que a Serra da Meruoca propicia, questão climática, produção de alimentos, tá? A serra ela tem essa vantagem, né? É uma serra em meio ao sertão. E aí, dentro da Serra da Meruoca, nós temos ainda os resquícios indígenas, né? Nós temos aí várias pessoas com afeições indígenas, né? Nós temos aí os chamados mamelucos, são mamelucos. Na igreja de Sobral, hoje a matriz, no livro do Padre Sadoc, Cronologia Sobralense, volume 1, tem vários registros de casamentos de portugueses com índias, né? Da Serra da Meruoca e da Serra da Ibiapaba, vários. Né? No livro História Religiosa da Meruoca, também tem citações também de padres que criaram os índios, né? Criaram crianças indígenas. Tá? E outro detalhe que esses padres jesuítas, eles tinham maior interesse pelas crianças, né? Porque os adultos, o processo de catequização, o processo de introduzir uma nova cultura era mais difícil, porque esses adultos eles já tinham a sua cultura, então era um processo muito difícil. E com as crianças, esse processo de aculturação seria mais fácil. Então, eles tinham uma prioridade pelas crianças, né? Então, no livro Cronologia Sobralense, volume 1, a gente tem citações de padres que adotaram crianças, criaram crianças na Serra da Meruoca, mamelucas. A gente tem essa citação de mamelucos. E no livro também, História Religiosa da Meruoca, também a gente vê algumas citações de mamelucos, né? Quando fala em mameluco, é a junção, é a mistura do homem branco com o índio, tá? Então ainda a gente encontra muito, né, essas características de olhos puxados, poucos pelos no rosto, né, um cabelo estirado, grosso, uma pele meio avermelhada, tá? Então a gente vê muito isso na Serra da Meruoca, tá? Inclusive porque na Serra da Meruoca vieram muitos negros também. Tem uma maior incidência de pessoas negras nas serras do que no sertão, porque as serras, devido à profundidade do solo, ela propicia o cultivo da cana-de-açúcar, da construção de casas de farinha. Eu acho muito difícil ter uma casa de farinha no sertão. Se tiver, são poucas. Né? Na Serra nós temos várias casas de farinha, de açúcar. Então, o trabalho era feito pelos negros. Tá? Então, teve aí também o relacionamento de negros com índios, né? De portugueses, de europeus com negros e índios. Tá? Então, a gente vê muito isso, muito marcante ainda na Serra da Meruoca. Tá? Ainda ecoa
uma parte da cultura indígena no nosso sangue. Tá? Comumente a gente vê aí as pessoas manifestando, tá? Um pouco da cultura indígena. Né? Eu vejo muito aí as pessoas, quando passam um carro de futebol, as pessoas fazendo algazarras, gritaeiras, né? Isso aí é um reflexo dos índios, é uma herança deixada pelos índios, tá? Fora os aspectos físicos em grande parte dos moradores da Serra da Meruoca, tá? E outra característica marcante também é a questão da religiosidade, né? Dentro da Serra da Meruoca, tá? Nós vemos aí uma grande característica é a religião católica, presente na Serra da Meroca, várias igrejas, com destaque aí para a igreja matriz da Meroca, que ela foi construída em 1712, né, pelos padres jesuítas, né, 1712, construída pelos jesuítas, tá? E que é essa igreja aqui, tá? A igreja, o local onde foi aldeado os índios, inicialmente foi aldeado os índios pelo padre Ascenso Gago, para depois serem deslocados para a Serra da Ibiapaba. Tá? Então, exatamente nesse local onde tinha um aldeamento indígena, e foi construída a igreja, né, a igreja matriz, em 1712. A igreja ainda tem um pouco da sua arquitetura barroca, é um barroco rococó, que é um barroco que tem ausência de pedras preciosas, de ouro, né? Nós temos essa ausência, e isso caracteriza o barroco rococó. Tá? Mas a sua arquitetura, uma arquitetura barroca e neoclássica, tem essa junção aí do barroco com o neoclássico. Tá? Inicialmente, nos anos de 1800, a arquitetura era só essa parte aqui, da igreja da Serra Meroca. Aí foi construída a torre mais recente, tá? Descaracterizando um pouco da arquitetura, da antiga arquitetura da igreja. Tá? E outro detalhe que bem nesse ponto aqui, segundo minhas pesquisas, logo quando foram construídas essas torres, exatamente nesse ponto aqui, bem nesse pontinho aqui, nós temos os nomes dos construtores dessa torre. Nós temos aí um nome, né, uma carta, o tipo de uma carta dentro desse pontinho aqui. Isso aí, futuramente, alguém se interessar e pesquisar. E aí a abundância na Serra da Meruoca, né, uma grande abundância em água, de cachoeiras, né, um local ideal para os índios. Tá?